Gente, tudo bem? Não atrapalha o som. Então, vamos na continuidade para a nossa aula. Hoje eu tenho aula de mais alguns outros protozoários de interesse zootécnico. Tá? Então, para a criação... Agora, então, deixa eu colocar aqui. Bom, então, a gente vai falar desse subfilo Mastigófila. Esse subfilo, eles têm uma das características, lembra que os protozoários eles eram classificados segundo uma das classificações, e que os livros trazem, né, é a mais importante quanto ao seu método de locomoção. Então, a característica desses parasitas é a presença do flagelo. O flagelo é essa estrutura, tá? Que a gente pode observar aqui. Então, aqui, se a gente observar, isso aqui no raspado, tá? Olha aqui a hemácia, as hemácias mamíferas, hemácia não nucleada, e a gente observa que o parasita, ele tem esse flagelo, então é uma característica desse subfilo. A gente vai observar a principal de interesse para a gente são as espécies da ordem dos Trypanosomatidas, que são, e os gêneros basicamente do gênero dos Trypanosomes. Então, no gênero dos Trypanosomes, a gente vai observar que eles têm essa estrutura. As 3 espécies que a gente vai estudar hoje, eles possuem essa estrutura. Vocês podem observar aqui, são 3 tipos de células diferentes que a gente vai observar que, dependendo do estágio de desenvolvimento do parasita ou do hospedeiro que ele se encontra, ele vai apresentar uma dessas formas. Onde a gente tem a forma madura dele, que é a que você está observando, que a gente pode observar aqui, ó, que é a que vai estar lá na corrente sanguínea, como está nessa imagem, que é uma imagem de um raspado. Então, ele tem o quê? O flagelo, além do flagelo, essa membrana. Então, essa membrana aqui é ondulatória por todo o corpo, né? Então, quando ele vai se desenvolvendo, essa membrana vai se estendendo. Além de tudo, vai ter umas outras estruturas, não só o núcleo, que é bastante evidente, como a mitocôndria. Aí a gente vai falar daqui a pouco, aqui acho que vocês conseguem enxergar mais ou menos, aqui no fim da membrana, a gente pode observar que tem a presença da mitocôndria. Mas, enfim, a gente vai observar em umas outras imagens mais nítidas, tá? Eu vou dividir a aula em 2, né? Então, essa primeira eu vou falar do Trypanosomes e depois a gente fala das hemérias. A gente mata, então, a heméria, acho que é a babésia e deve ter mais um outro gênero e a gente finaliza os protozoários, tá? Até a matéria da nossa primeira prova acaba quando acaba aqui os protozoários, tá bem? Então, vamos lá falar desse filme. Bom, então, como eu conversei com vocês, como a gente já foi falado, o gênero que interessa para a gente é esse gênero dos Trypanosomes. Os Trypanosomes, eles têm uma fase, um curso clínico bifásico, onde a gente pode encontrar tanto no tecido quanto na corrente sanguínea. A grande maioria a gente vai encontrar na corrente sanguínea, sobretudo essa forma ativa, a forma vegetativa dele, a gente vai encontrar na grande maioria das espécies, vão ter na corrente sanguínea. Essa é uma aula legal da gente fazer, é uma aula bem simples, que é para fazer a coloração, para a gente identificar a hemoparasita. Então, a gente não vai identificar só o Trypanosoma, embora a gente possa observar aqui, né? A gente tem várias outras espécies de interesse, exemplo, a babésia, que causa babesiose, a gente também encontra ela na corrente sanguínea. Então, eles são hemoparasitas. Então, hemo por causa do sangue, tá? das hemácias, e parasita porque parasita. Né? Então, nesses gêneros de Trypanosoma, a gente pode encontrar eles nesses 2 locais. Então, ou no tecido ou na circulação, onde a grande maioria das espécies a gente encontra na circulação. A gente tem mais de 150 espécies descritas, no qual a grande maioria elas não vão causar nenhuma enfermidade. Então, isso é bastante comum. Lembra quando a gente estava falando, acho que foi quando estava falando da importância, não é da importância da parasitose, a gente estava falando alguma coisa, estou até lembrado qual foi o momento. Da relação parasita-hospedeiro. Quando a gente falou da relação parasita-hospedeiro, inclusive alguns exemplos que eu coloquei
era do tatu com tripanossoma, peixe, até eu coloquei um artigo do colega de vocês, professor aqui da UFOP, inclusive, que identificou em Tambaqui do Rio, ele identificou uma espécie de tripanossoma na corrente sanguínea. Isso é muito comum, tá? Porque a maioria das espécies eles não causam nenhum dano aparente para o hospedeiro. Claro que aqui a gente vai focar nas espécies que causam dano, né? Que é onde tem o maior interesse zootécnico. Então, ele vai estar presente em diversos hospedeiros, como eu falei para vocês, peixes, anfíbios, mamíferos, aves, tá? Geralmente, a grande maioria, eles são heteroxênicos. O que significa heteroxênicos? Que eles precisam de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo. Então, tem o hospedeiro definitivo, que é onde realmente ocorre a replicação, e o hospedeiro intermediário, que geralmente ocorre alguma fase de vida do parasita, ocorre dentro desse hospedeiro. Então, para completar o ciclo, a gente tem 2 hospedeiros para o parasita terminar de completar o ciclo. Já terminar de completar o ciclo, é ele se dividir. Tudo bem? Então, geralmente, o hospedeiro vertebrado é o peixe, o anfíbio, o réptil, uma ave, o mamífero, e o intermediário ou é um artrópode ou é um anelídeo. Tá? Ele possui formas de celulares específicas, como aquela lá que a gente viu, foi no primeiro slide. Então, basicamente, assim, eles têm algumas diferenças, tal, geralmente trazem que no livro mesmo que eu passei para vocês, eu vou passar mais uma literatura, né, vou passar uma apostila para vocês, uma apostila e um artigo falando das 3 espécies de interesse que a gente tem no Brasil. Nós vamos observar que eles têm outras fases com pequenas diferenças. Mas acho que, sim, de forma geral, o mais importante é a gente pegar essas 3 formas que eu vou falar para vocês. Então, só sabe que eles têm essas formas celulares específicas, tá? E no qual a gente vai até dar o nome dessas formas de vida em cima da presença do desenvolvimento do flagelo e da membrana ondulante, além da membrana ondulante, da presença da mitocôndria e do DNA, o local onde esses vão estar. Bom, então aqui a gente tem, como eu falei para vocês, diversas espécies, tá? No qual a maioria a gente não tem um interesse comercial, mas algumas a gente tem, né? Claro que aqui a gente está estudando, algumas a gente tem um interesse comercial grande. Bom, quanto para a saúde pública, eu acho que uma muito comum que vocês já estudaram diversas vezes é qual? O Trypanosoma cruzi, que é responsável por causar a doença de Chagas. Esse é muito, muito comum. Até o Chagas merecia um nome, porque ele aí descobriu, ele que descreveu o ciclo e tal. E, enfim, uma outra espécie que a gente não tem no Brasil, mas que ela tem um impacto muito grande na economia, é o Trypanosoma brucei, que é transmitido por essa mosca aqui, a glossina, que é o Xetzé. E ela é responsável por inviabilizar a produção de bovinos em grande parte da África subsaariana, tá? Porque é muito difícil a gente conseguir, se a gente vai ver, a principal medida é a gente tentar controlar o vetor. Tá? Então, é tratar os animais doentes, claro, ou mesmo eliminar, porque eles também são a fonte, né? Até porque a moça se contamina depois que geralmente são, claro, são moscas hematófagas, né? Então, depois que ela suga o sangue do animal infectado. Mas, em suma, então, essa espécie, ela causa uma grande perda para pecuária na África, tá? A gente não tem ela aqui. E, claro, outra espécie principal que a gente tem, né? Muito comum aqui, que é a responsável por causar a doença de Chagas, que é a Trypanosoma cruzi. Mas, para a gente, as espécies de interesse, a gente tem o Trypanosoma equipídeo, tá? Equíneo, perdão, equíneo, Trypanosoma vivax e uma outra forma desse... e o Evans, perdão. O Evans estava olhando, onde está? Mas aqui não...
Eu tinha, antes tinha uns slides que eu falava bastante dessa doença. Mas aí eu tirei para... Eu também acho que já está ficando até grande as aulas, e aí eu vejo a média de vocês assistindo, vocês não assistem, né? Pelo menos não direto, né? Então a média fica baixa da visualização. Enfim, mas são essas 3 espécies que a gente vai conversar hoje, tá bom? Bom, então, como eu falei para vocês, então essas 3 espécies são as que a gente vai conversar hoje, tá? A gente vai ver que elas podem ser agrupadas em 2 grandes grupos, a salivária e a estercorária. A gente vai conversar daqui a pouco, mas já adiantando, muito simples essa diferença. Eu sei que no começo, quando a gente vê esse monte de nome, parasita é uma coisa que assim é muito nome. Na verdade, acho que todas as disciplinas têm bastante nome, né? Sobretudo a primeira vez que a gente está cursando, né? Então, esse monte de informação novo, às vezes a gente nem tem tanta dificuldade de entender, mas o duro é lembrar as terminologias, o que significa. Mas a parasita eu ainda acho que ela tem um problema maior, assim, porque tem esse monte de nome latino. Acho que a zoologia também tem uma situação parecida, né? Enfim, então, assim, é muito simples. Assim, a salivária nada mais é do que o tripanossoma, ele vai, no estágio que ele está no hospedeiro intermediário, ele vai se desenvolver, ou seja, ele vai ter uma etapa do ciclo de vida dele que ocorre no aparelho bucal ou no sistema digestivo do inseto. Então, do hospedeiro intermediário, então ele tem um ciclo ali. E por isso que é salivário, porque daí, como ele fica no aparelho bucal, na probóscide, quando o vetor, né, que é esse inseto, quando ele pica o hospedeiro definitivo, ele transmite, por quê? Porque o parasita está ali no aparelho bucal, tá? Na probóscide. Já a estercorária, né, se a gente pensar de esterco de fezes, o parasita, ele fica dentro do intestino do hospedeiro intermediário, e esse é eliminado nas fezes do hospedeiro intermediário. Por isso que um exemplo, né, o Trypanosoma cruzi, lembra que daí o cara eu lembro que era bem claro assim o exemplo, uma casa de pau a pique e tal, que o barbeiro ficava, e daí o barbeiro de noite, aí então, né, colocava as fezes na pessoa, arranhava tal, e aí o parasita contaminava. Mas basicamente essa é a diferença. Então a gente vai se agrupar essas espécies em 2 grandes grupos, ou a salivária ou a estercorária, no qual o quê? Um se desenvolve no aparelho bucal do hospedeiro intermediário e o outro no intestino. A única diferença é esse cara aqui, que eu nem sei porque que ele está aqui, né, desse lado, porque na realidade ele não tem um hospedeiro intermediário. Ele é a única espécie de todas as espécies, de mais de 150, que se sabe que é transmitido na hora do coito. Então, é uma doença venérea. Todos os outros não, eles vão ser transmitidos por um inseto. Ok? Então, ele tem o hospedeiro intermediário. Então, as espécies de maior importância do Brasil, então, o Trypanosoma cruzi, que para a gente, né, para a produção animal, não tem muita importância. E a outra é o quê? Então, o Trypanosoma vivax e o Trypanosoma evans. Além desses daqui, a gente tem a outra que é transmitida, que é a doença venérea, que é o Trypanosoma equipidium, tá? Então, ambos vão acometer, tá? O vivax fulminante, o evans e o equipidium equinos, tá? A gente vai falar de cada um desses. Antes de falar de cada um desses, gente, eu vou falar para vocês da morfologia desses parasitas. Então, da célula. Porque lembra, o protozoário é uma única célula. Tá? Então, é um eucarionte, mas é uma única célula. Então, a gente vai encontrar, essa é a forma final dele. Né? A final é aquela que eu falei para vocês, que é quando eles vão estar lá no hospedeiro definitivo. Então, é o momento quando ele ocorre a replicação. Então, ele faz por visão binária,
A grande maioria a gente vai encontrar na circulação, ou seja, na corrente sanguínea, como vocês podem observar aqui nessa foto da microscopia. E, é claro, algumas espécies vão estar no tecido, que nem o Trypanosoma equipidium, a gente encontra ele no tecido. Tecido aonde? Se ele é transmitido pelo coito, do mesmo jeito que a gente conversou na aula passada, ele vai estar onde? Ele vai estar no aparelho reprodutivo. Então, a gente vai encontrar na glande, a gente vai falar daqui a pouco, ou na vagina, tá? Porque a característica dele é essa transmissão do coito. Então, ele tem que estar ali, tá bom? Bom, de maneira geral, é isso que a gente vai encontrar, então, nesse parasita. A gente tem um núcleo, o cinetoplasma. O cinetoplasma é a mitocôndria. Então, aqui a gente tem 30% do DNA desse parasita está dentro dessa mitocôndria. E, claro, a mitocôndria, ela é a responsável por produzir energia, né? A gente tem essa membrana ondulante e o flagelo. Então, quando ele está desenvolvido, essa membrana pega quase o corpo inteiro, como vocês podem observar aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Então, flagelo, núcleo, onde está o DNA cromossomal, e o cinetoplasma, que é onde está a mitocôndria, que é onde tem o DNA mitocondrial, e é a organela que é responsável por produzir energia para isso daqui, para ele se locomover. Tá bom? Bom, as três formas que eu tinha apresentado para vocês, que a gente tinha conversado, então, dos trypanosomas que são heteroxenos, ou seja, aqueles que têm um hospedeiro intermediário, a gente pode encontrar na forma de amastigota, que é essa forma que é onde a gente não visualiza o quem? O flagelo, muito menos a membrana, a membrana ondulatória dele, né? Então, a gente tem o quê? A gente vai ter o núcleo, tem o cinetoplasma, mas a gente não tem nem a membrana, e fora que o corpo, né, o formato da célula ainda não se desenvolveu num formato característico do gênero, do trypanosoma, tá? Se a gente tem uma outra forma, que é a epimastigota, na epimastigota a gente vai observar o quê? O núcleo ele ainda não mudou e a gente não tem a terminação da membrana. Já a forma final, que é o tripomastigota, a gente tem o quê? O flagelo, a membrana ondulante, o núcleo já está mais centrado, já saiu, né, da base do flagelo, e a mitocôndria já está na base. Então, você observando aqui, dentro do parasita, a gente observa aqui, ó, olha a mastigota aqui dentro da célula. Olha o tanto, aqui são vários que a gente tem. Então, a forma mastigota é uma forma, é um parasita intracelular. Então, mesmo da doença venérea, do Trypanosoma equipidium, a gente tem o quê? Esse Trypanosoma, ele vai se disseminar no organismo, fazendo mais ou menos o que o vírus da AIDS faz, que é infectando os monócitos, que é infectando as células dos glóbulos brancos. Daí, quando ele infecta a célula do glóbulo branco, os glóbulos brancos eles são responsáveis por matar não só parasita, como qualquer agente ou substância que venha causar mal ao organismo. Então, quando esse parasita ele é fagocitado por essa célula, dentro da célula, a célula não consegue digerir ele. Então, ele sofre uma mutação, aí ele entra na forma mastigota, e essa forma não consegue ser digerida. E daí ele começa a se dividir até romper a célula, e aí aumenta a parasitemia. Parasitemia é a carga de parasita que está na corrente sanguínea. Então, a forma dele é essa forma arredondada, né, com um flagelo que não se exterioriza. Então, a gente não tem a formação, né, a esterilização do flagelo. E o cinetoplasma é grande, está antes do núcleo, tá bom? Beleza. A outra forma é a epimastigota. É a forma encontrada no tubo digestivo do vetor. Não é a forma infectante do vertebrado. Ele tem essa forma aqui, fusiforme, já característica do parasita adulto. Ele possui o flagelo e a membrana ondulante. Entretanto, ele não está terminada. E o citoplasma está localizado antes do núcleo. Tá? Olha aqui a forma. Eita, deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Enfim, gente. Mas olha, foi o mesmo slide. Acho que um sobressaiu sobre o outro aí.
Mas, enfim, as formas, é isso aqui que a gente está observando. Então, a epimastigota, a gente tem esse formato, o núcleo está antes do cinetoplasma, a membrana ondulante não completou ainda não contemplou ainda o parasita inteiro, tá? A gente já tem o flagelo, a epimastigota, o flagelo não está exteriorizado, tá? O cinetoplasma, ele está grande, abaixo do núcleo, e a forma madura é essa daqui, que é o tripomastigoto. O tripomastigoto é a forma que a gente vai encontrar ele na corrente sanguínea do hospedeiro definitivo, tá? E como que ocorre a transmissão dos tripanossomos nos animais? Bom, ela vai ocorrer de duas formas. Ou a forma cíclica ou a forma acíclica. A forma cíclica está relacionada à capacidade do parasita de se multiplicar no hospedeiro intermediário. Tá? E a forma acíclica é a transmissão mecânica. Então, claro, gente, o que significa? O A quer de não, né? Então, quer a cíclica que não teve o ciclo. Então, não tem uma etapa do ciclo. Já a forma cíclica é que a gente tem uma etapa do ciclo do parasita, né? Mudando aqueles formatos de células específicas que a gente conversou agora, ele vai sofrer alguma transformação dentro do hospedeiro intermediário. Por isso que é cíclica. Tá? Então, porque tem uma parte do ciclo que ocorre dentro do hospedeiro intermediário. E a gente pode dividir em dois grandes grupos, né? Como a gente já havia conversado, o salivário e o estercorário. Onde que muda de cada um desses, gente? Claro que vai mudar é que um se desenvolve na probóscide, no aparelho bocal do hospedeiro intermediário, ou na parte do inicial do sistema digestivo, e o outro, que é a estercorária, vai se desenvolver lá no intestino. E aí a transmissão vai ocorrer através das fezes. E, claro, a gente tem qual? A última forma, que é a única forma de transmissão sexual que a gente tem, que é do momento do coito. Então, são 3 tipos de forma de transmissão que a gente tem para os animais. Então, a forma cíclica, a cíclica e a sexual. Tá? Bom, quanto à forma cíclica, aquela que a gente tem um estágio dentro do hospedeiro intermediário. Então, ocorre no trato digestivo e na probóscide. Então, lá o que vai ocorrer? A multiplicação desses sendo produzidas nas formas infectantes. Esse, quando transmitido juntamente com a célula do autrófilo, durante o repasto na hora de picar, na hora de se alimentar, são classificados como salivares. Então, gente, as duas espécies de interesse que a gente tem, elas vão ser transmitidas dessa maneira. Quando? Quando o animal vai picar um ou outro. Então, se a gente pega a mosca do estábulo, ou a mosca do chifre, quando elas são transmissoras. Então, na hora que ela pica um animal para fazer o repasse, para se alimentar, na hora que ela sai e voa, que ela vai contaminar o outro, ela vai lá e transmite esse. Então, se esse animal estiver infectado, ela vai sugar esse sangue, ela vai se contaminar, e quando ela for fazer o repasse no outro animal, como esse animal está na sua probóscide, ele vai ser transmitido no momento do repasse. Tá? E essa forma que a gente consegue deixar um tempão dentro do hospedeiro intermediário, porque vai ocorrer essa replicação. Já quando a multiplicação se dá no intestino, a gente fala que é a forma estercorária, que é o do Trypanosoma cruzi. Então, na corrente sanguínea, pica, ou vai eliminar o parasita nas fezes, e esse vai penetrar ou pela mucosa, ou pela pele, com uma perda de solução de continuidade, ou seja, algum arranhão, alguma coisa. Esse parasita vai lá, vai cair na corrente sanguínea, vai se dividir e formar, vai fazer a forma adulta, né? Se dividir e infectar o hospedeiro. Bom, quanto à forma acíclica, como eu falei para vocês, tá? É aquela forma onde a gente não ocorre o desenvolvimento do parasita dentro do hospedeiro intermediário. Então, os tripanossomos, eles são transmitidos de um mamífero para o outro devido a uma alimentação ininterrupta. O que isso significa? Significa o seguinte, então, o protozoário, ele não está na probóscide, não está no intestino, ele
não está dentro do hospedeiro intermediário. Se ele não está dentro, ele está onde? Ele está no pelo, ele pode estar na superfície do animal. E nessa situação, gente, eles ficam muito expostos a raio solar e tal. E é um ambiente muito inóspito para o parasita. Então, rapidamente, ele morre. Por isso que a transmissão de um para o outro tem que acontecer em repassos e o animal estiver perto. Né? Então, em questão de poucas horas. Porque mais que isso, o parasita morre. Então, quando a mosca faz um repasso em um animal e ela migra para o outro, num tempo curto de tempo, ela consegue transmitir. É diferente do ciclo cíclico, da forma cíclica. A forma cíclica, quando ela está se reproduzindo dentro do hospedeiro intermediário, ela consegue ficar por um longo período de tempo. Por quê? Porque ela está dentro do hospedeiro intermediário. Diferente da forma cíclica, que ela está sobre o hospedeiro intermediário. Certo? Inclusive, ele pode ser transmitido, coitado do morcego, dentro de um. Ele pode ser transmitido, inclusive, de um repasse, né? A gente tem mais uns casos mais raros. E pode ser o quê? Ou em carne contaminada, se o animal acabou de ser abatido e o cachorro come, ou o gato come a carne contaminada, mas que pouco tempo após o abate estiver contaminado, esse animal pode ser contaminado, mas essa é a forma mais rara. Tá? O mais comum, né, a regra é a transmissão via esse hospedeiro intermediário. Então, pode ser a mosca tabanídea, né, a estomox, ou seja, a mosca de estábulo, a mosca do chifre, a mais conhecida. Essas espécies, elas têm maior relevância para bovinos, e ela vai acometer toda essa parte, né? Então, sobretudo, a América do Sul e a África, mas ela consegue acompanhar, acometer, ter uma distribuição por toda essa área em vermelho, tá? Outras espécies que podem ser acometidas são os bubalinos, ovinos e caprinos, tá? Bom, quanto ao ciclo biológico, vamos falar do Trypanosoma vivax. Trypanosoma vivax, então lembra, os dois de interesse para a gente agora, ambos têm a forma cíclica, ou seja, eles vão se dividir na probóscide do hospedeiro intermediário. Então, quando o vetor ele vai se alimentar, ele vai fazer esse repasse sanguíneo, olha a mosca lá, tá? A hora que ele vai fazer o repasse, ele vai ingerir a forma tripomastigota, que é essa forma infectante, que é a forma onde ele se dividiu. Lembra que eu falei que divide por divisão binária? Então, é que a mosca se alimenta, que ela faz o repasse, ela suga o sangue, e junto com o sangue vem quem? O parasita. Pronto. A mosca está contaminada. Então, o hospedeiro intermediário está contaminado. Tá? Não ocorre multiplicação no aparelho bucal. No interior do hospedeiro vertebrado, as formas tripomastigotas elas vão sofrer a divisão binária, tá? Enfim. Então, da forma mastigota, no anticorpiocaçário, ele passa. Então, gente, o que vai acontecer? De maneira geral, não precisa nem decorar isso aqui, não. Só entenda. Quando ele faz o repasse, ele leva parasita com ele. A hora que ele vai fazer o outro repasse, que ele para no hospedeiro, no outro hospedeiro, a hora que ele vai se alimentar, ele transmite o quê? Ele vai lá, como ele está contaminado, o parasita está dentro dessa probóscide se multiplicando, tá? Ele não está sobre, ele está dentro. Aí ele vai lá, é como se ele injetasse o parasita, tá bem? Já o Trypanosoma evansis, tá? Ele tem uma transmissão mais comum que a transmissão mecânica. Essa é a forma mais comum dele, que é quando o quê? Então, o parasita, durante o repasse, ele vai ficar sobre o hospedeiro. Então, quando ele se acaba de fazer o repasse, ele sai de um, migra e ele vai contaminar o outro. Então, lembra, é um período mais curto que consegue um transmitir para o outro, tá bom? Por questão de horas. Trypanosoma vivax, quais são os sinais clínicos? Então, gente, nos que causam sinal clínico, a gente vai ter o quê? Claro, se ele está na corrente sanguínea, eles vão ser drenados para os linfonodos. Então, a gente tem esse aumento aqui do linfonodo. Tá? Além disso, a gente pode ter os sinais clássicos, né? Então, a febre, porque a febre é normal. Claro, se está tendo uma infecção, a gente está tendo esse aumento dos linfonodos, esses linfonodos pré-escapular, é porque o quê? Como esse linfonodo, ele drena o sangue.
na hora que ele passa, as células de defesa que estão ali, os linfócitos e tal, eles vão entrar as células depredadores de antígeno, eles entram em contato com o parasita, e dali tem esse aumento, por quê? Porque ele começa a se dividir, tá? As células começam a se dividir, as células de defesa, e ele está tendo uma resposta. Quando tem uma resposta, a gente tem esse aumento de temperatura. Por isso que é a febre. Em muitos casos, a gente pode começar a ter o quê? Sinais neurológicos, de lacrimejamento, tá? Perda do equilíbrio do animal. Além de diafema, pode ter aborto, mas é um caso mais raro, tá? Mas, claro, a anemia e a morte, dependendo da carga parasitária, a gente pode ter anemia e a morte. Anemia por quê? Porque ele está tendo a perda de sangue, tá bom? E o Trypanosoma evans, Trypanosoma evans, a mais comum, só lembrando, o Vivax, o mais comum é o quê? Bovinos, bubalinos, caprinos, tá certo? Ruminantes. O Trypanosoma evans, uma das sinal clínico mais comum é esse mal das cadeiras. Mal da cadeira, porque o animal sofre, né? Ele começa a ter problemas neurológicos, ele não consegue mais ficar ereto, ele começa a pedalar e perder o equilíbrio nas patas dianteiras. Além disso, tem esses sinais, né, que são sinais comuns à infecção, que é o quê? Febre, anemia, emagrecimento. Anemia pelo mesmo caso, como está na corrente sanguínea, está a febre porque a gente está tendo uma resposta inflamatória contra isso. E a gente está tendo emagrecimento extremo, tá? E, claro, a característica mais comum, então, inclusive é muito conhecido, que é o mal da cadeira, que é essa falta de firmeza nos membros posteriores. Tá? Diagnóstico, gente. Diagnóstico pode ser o clínico, mas o clínico é mais difícil, que vocês viram, são sinais clínicos, são muito poucos patognomônicos. Patognomônicos é aquele que você bate o olho e fala, isso é tal coisa. Então, o sinal clínico, ele é, claro, né? O sinal clínico nunca ele não é definitivo, né? Nunca queria falar nunca que ele pode ser excluído, mas os exames definitivos são o quê? A identificação da presença do trypanosoma. Tem uma técnica que a gente faz até usa para fazer o hemograma, que é o do Miquematóquio. Então, aí você vê, a gente consegue separar as hemácias do plasma. Então, como a hemácia é mais pesada, ela desce, o parasita a gente consegue visualizar ele, tá? Além disso, o ELISA, né? O ELISA a gente consegue titular a quantidade de corpo. O PCR. O PCR você coleta a amostra, extrai o DNA de tudo, e pega uma sequência conhecida do parasita e simplifica a sequência, porque é o parasita. O tratamento, gente, então, diagnóstico preventivo, eliminação ou tratamento dos animais infectados, quarentena quando comprar. Cara, sempre esses são muito claros. Assim. Exame parasitológico preventivo, quarentena é o mais comum para a gente evitar. Porque, claro, se não tem no seu rebanho, e apareceu, é porque ele foi introduzido. E a grande maioria das vezes é introduzido pelo quê? Ou utilização de touro de repasse, ou adquirir novos animais de propriedade suspeita, tá? Sem ter feito a quarentena, sem ter feito nenhum exame clínico prévio, tá bom? A última parasitose que a gente tem, que é conhecido como mal do coito, é o Trypanosoma equiperdium. Equiperdium é porque ele vai acometer, então, equinos, e ele é transmitido na hora do coito. Então, esse que é o responsável, é uma doença venérea de equino. E ele vai lá, ele vai contaminar, lembra que eu falei para vocês? Esses aqui são monócitos, olha aqui, ó. Esses pretinhos são esses parasitas. Então, ele se transforma na forma mastigota, né? Ele entra na forma tipo mastigota, aí ele vai se transformar na forma mastigota, ele começa a se dividir até ele romper a célula, e ele rompe, ele vai contaminando outros animais. Bom, se ele fica na vulva e no glande, uma das formas mais, os sinais clínicos, o quê? Esse escorrimento é muito comum. Escorrimento, febre, não só escorrimento na vagina, como também pelo prepúcio do animal. Tá? Isso é comum justamente porque, né, eles vão estar se desenvolvendo naquela região. E esse trypanosoma, ele tem um impacto econômico maior do que os outros. Né? Todos têm impacto econômico. Sempre que a gente pensa, você tem uma doença, a gente vai lá, gasta com tratamento, o animal não come, né? Mão de obra, sem contratar alguém, tem que colocar um funcionário meio que à disposição do animal, pelo menos um momento do dia ele vai ter que parar ou dois para ir tratar. Mas no caso dessa infecção, tá?
do Trypanosoma equipédio, a gente tem um problema que é o quê? Uma doença de notificação obrigatória à OIE. OIE, gente, é a Organização Mundial de Saúde Animal. É um braço da ONU. Ah, a ONU é comunista. Sem ter nada a ver, besteira. Aí, então, a gente tem uma série de doenças que são de notificação obrigatória, ou seja, se ela aparece, a gente tem que notificar. Então, ou a casa pecuária, ou o município, ele vai ter o mapa, ele tem que notificar a OIE a presença dessa doença, que no caso é o Trypanosoma equipédio. Vocês entrarem no site é muito fácil, a gente tem a lista, né, de várias doenças que são de notificação obrigatória, tá? Então, aí, qual que é o impacto econômico? Claro, além de todos esses problemas que a gente comentou, né, então o animal tem febre, muitas vezes vai ter que descartar e tirar esse animal do acasalamento para evitar de todo jeito a contaminação. Além disso, esse animal, ele por lei, ele é obrigado a realmente parar de circular, então você não pode vender ele, ele não pode circular, você tem que tirar ele da reprodução, claro, tá bom? Para conter a enfermidade. Então, ela é uma doença de notificação obrigatória. Bem, então, para aqui, eu vou passar essa aula e envio as questões.